Caríssimos irmãos e irmãs, eu agradeço de modo particular ao Padre Riverino, pároco desta comunidade, por ter me convidado para celebrar esta Santa Missa, esta preparação para a festa da padroeira desta comunidade, Santa Luzia. Hoje é o segundo domingo do Advento. Como nós sabemos, o tempo litúrgico do Advento é o tempo através do qual a Igreja nos prepara para celebrar a aurora da salvação da humanidade. A salvação da humanidade que de um modo especial se inicia com o mistério da encarnação do Filho de Deus, o nascimento do Salvador, Jesus. O tempo do Advento é tempo de prepararmos para celebrar o Natal, o nascimento de nosso Salvador. Mas também, tendo em vista a promessa feita por Jesus, depois que ele ressuscitou, ele deixou bem claro aos seus discípulos que ele subiria aos céus. E no fim dos tempos, ele haveria de voltar para manifestar de forma plena, de forma sublime, o reino de Deus. É promessa de Jesus, a sua vinda gloriosa. E, portanto, o tempo do Advento é um tempo para despertar em nossos corações a esperança da vinda gloriosa de Jesus, para que possamos, como membros da Igreja, para que possamos, como esposa de Cristo, suplicar: vinde, Senhor Jesus. Maranatá. Por ocasião da vinda de Jesus, como nós ouvimos de modo particular na segunda leitura desta liturgia da palavra, nesse trecho da segunda carta do apóstolo São Pedro, o que vai acontecer? Quando Jesus vier em glória, ele vai estabelecer céus novos e uma terra nova. Será uma transformação de todas as coisas. Porém, nos recorda o apóstolo São Pedro: o dia do Senhor virá como ladrão. Ele vai nos surpreender. Ele vai surpreender toda a humanidade. E quem vai participar de céus novos e uma terra nova? Quem tivesse preparado. Deus não quer excluir ninguém. E por isso São Pedro disse: o dia do Senhor ainda não aconteceu, porque Deus está usando de paciência para que a turma se converta, para que a turma se converta ao seu amor, para que a turma se converta ao compromisso com o seu reino. Ele não vai excluir ninguém. As pessoas vão se excluir por causa de suas escolhas, por causa de seus compromissos com o reino das trevas, com o reino do pecado. O tempo do Advento é tempo de conversão. É tempo para nós nos voltarmos para Deus, porque o seu Filho Jesus Cristo está vindo. A Igreja, dia após dia, suplica: vem, Senhor Jesus. Maranatá. Devemos nos preparar. E se Ele ainda não vier, certamente nós vamos. E o meu dia, o seu dia, o dia da nossa morte, ninguém sabe quando acontecerá. Tem gente que fica enrolando a sua conversão.
É a esposa que diz para o marido: vamos para a igreja. Não, no final da minha vida eu resolvo. Vai. Você vai ver com quem você vai resolver o seu negócio. Vai. Enrole para você ver. É preciso se preparar. E nesta preparação, hoje, a igreja nos oferece a bela figura profética de João Batista. João Batista, ele soube acolher de Deus o seu chamado, a sua vocação para ser precursor do Messias. Na pessoa dele se cumpre aquilo que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho do profeta Isaías: à frente irá o teu mensageiro. É o mensageiro de Deus, com a missão de preparar os caminhos do Senhor, com a missão de endireitar as veredas de Deus, ou seja, a missão de pregar de tal forma a palavra de Deus que as pessoas pudessem, tocadas pela pregação de João, que as pessoas pudessem se converter para Deus. E o gesto concreto de que as pessoas aceitavam a conversão para Deus é que elas se submetiam ao batismo de João. Ali, às margens do rio Jordão, João ministrava um batismo de conversão. Irmãos e irmãs, João, como nós ouvimos no Evangelho, ele realizava a sua missão profética em que lugar? Onde João realizava a sua missão de precursor do Messias, de pregador da palavra de Deus? Qual era o lugar? Deserto. No deserto. Hoje eu estava escutando o Ângelus do Papa Francisco, lá na Praça de São Pedro, e ele chamava a nossa atenção exatamente para esse lugar, o deserto. Lugar onde nós reconhecemos o que é essencial para a nossa vida. Porque no deserto nós somos despojados de todas as coisas. Lugar da aridez, lugar de nós procurarmos as coisas essenciais. João Batista era um homem austero. Ele vivia com aquilo que era necessário para viver e, sobretudo, para cumprir a sua missão profética. Não precisava de mais nada. Ouvimos ainda na segunda leitura desta segunda carta do apóstolo São Pedro: porque o dia do Senhor virá como ladrão, devemos nos preparar por uma vida santa, por uma vida de piedade, de oração, de busca de Deus, busca diária de Deus, por uma vida sem mancha, por uma vida pura. Disse o apóstolo São Pedro: como João Batista, assim o vivia. Nós também, irmãos e irmãs, devemos nos converter para as coisas essenciais da vida. O que é o supérfluo, saibamos deixar de lado. Não vale a pena investir a vida nas coisas secundárias, nas coisas supérfluas. Pelo contrário, as secundárias, nós podemos até lançar mão delas, mas para buscar mais a Deus, para ser mais de Deus, como João Batista, homem de Deus. Interessante que mesmo pregando a palavra, mesmo ministrando o batismo de conversão, João Batista tinha uma consciência clara que ele era servo de Deus.
homem que vivia no deserto, buscando as coisas essenciais, tendo o seu coração concentrado em Deus, tendo o seu coração concentrado nas coisas de Deus. Ele sabia, a missão dele era preparar o povo para que pudesse na fé reconhecer em Jesus o Messias Salvador. Essa era a missão dele. E mesmo sendo muito seguido, ele dizia para as pessoas: eu não sou o Messias. Algumas pessoas achavam que ele era o Messias, porque era um homem que de fato transpirava, testemunhava com a sua vida a santidade de Deus. Achavam que ele era o Messias, e ele dizia claramente: eu não sou o Messias. Eu não tenho a dignidade de desatar, de desamarrar as sandálias dos seus pés. Eu batizei com água, mas virá aquele que batizará com o Espírito Santo. Eis o sinal do Messias. O Messias não é alguém qualquer. O Messias não é alguém qualquer, mas é alguém que nos dá a vida nova, a vida de Deus, pelo batismo no Espírito Santo. Eis a diferença entre João Batista e Jesus. O Messias é Jesus, porque somente ele tem o poder de batizar com o Espírito Santo. Humildade. Humildade é o que nos testemunha João Batista. Prepara-se para a vinda do Senhor pelas vias, pelos caminhos da humildade. Pregava a palavra de Deus, as pessoas acorriam até ele para que recebessem o batismo de conversão no Rio Jordão. Mas um dia ele disse: importa que ele cresça e que eu diminua, e que eu diminua. É dessa forma, irmãos e irmãs, que nós iremos nos preparar para o dia de Deus. É dessa forma, buscando uma vida pura, santa, sem mancha, sem compromisso com o pecado, sem compromisso com a mentira, com a injustiça, com a maldade. É dessa forma que nós iremos ter os nossos corações preparados